A paz do Senhor, amada igreja. Bom dia a todos. Eu venho gravar esse vídeo onde o Espírito Santo me despertou hoje pela manhã e me fez lembrar de um sonho que eu tive já faz algumas semanas. E com isso eu não tinha criado essa arte, acabei criando essa arte sobre uma alerta para todas as igrejas, uma visão espiritual onde o Senhor está me usando. Eu não estou aqui querendo me exaltar, pois eu não sou melhor que ninguém, mas após estar jejuando, vigiando, lendo mais a palavra, buscando mais a presença do Senhor, o Senhor está dando essas visões espirituais, esses sonhos. E com isso eu estou transformando ele em arte, para poder estar alertando toda a igreja, todo o povo de Deus. Eu venho dizendo assim, a igreja em chamas e o alerta de Deus. Extintores vazios, sem águas, sem poder apagar o incêndio espiritual. Irmãos, a visão que eu tive foi a igreja, e ela iniciou uma chama e não existia nenhum extintor vazio, onde está aqui na imagem. Esse extintor, existia somente extintores vazios, sem água. Nós sabemos que os extintores, para poder apagar a chama, ele precisa conter água. Isso o que significa? Significa a falta da presença de Deus nas pessoas dentro da igreja. As pessoas estão entrando vazio e saindo oca. As pessoas estão entrando nas igrejas sem a presença de Deus, estão saindo sem a presença de Deus. Extintor vazio, sem água, sem poder apagar o incêndio espiritual. É tempo de encher os extintores, irmãos. É tempo de buscar a presença de Deus, clamar, vigiar e se arrepender. Vou até colocar uma ordem diferente aqui. Vigiar, clamar e se arrepender, orar, buscar o Senhor, ler a palavra, louvar. Não adianta nada nós ficar horas em oração, horas meditando a palavra, horas em louvores, e não estamos meditando e vigiando na presença do Senhor. E no sonho que eu tive, irmãos, eu tirei a missionária, a minha esposa e a mocidade da igreja. E nisso, o que eu quero dizer? Eu não consegui salvar o meu pastor. Irmãos, não é em todas as igrejas, mas existem muitos pecados ocultos nas igrejas, onde existem líderes grandes, estão abafando esses pecados. Em ministério também menores, existe pecado em sua igreja, na nossa igreja, e na igreja em geral, que acaba os líderes abafando. Mas eu profetizo, irmãos, e sou agradecido, porque aonde que eu faço parte da igreja, não pode ser uma igreja pequena, uma igreja de bairro, é uma igreja interior, mas Deus usa o nosso líder para poder corrigir os pecados. Não tem, irmãos, na presença do Senhor, pecadinho e pecadão, porque apenas um pecado contamina o templo. Apenas um pecado, pode ser o menor que seja, contamina toda a igreja, contamina o arraial. Irmãos, desceu agora fresquinho aqui. Exemplo, o pecado de Acã. O pecado de Acã, ele roubou o despojo de Jericó, que foi uma ordem que Deus deu a Josué e para passar para o povo, não pega nada de Jericó. E Acã, ele escondeu aquele despojo embaixo da sua tenda. E o que aconteceu? Toda a casa de Deus, todo o arraial pagou um grande preço, que foi a derrota contra Ai. Um alerta para os pastores, líderes,
Não esconde o pecado das suas ovelhas. O pecado tem que ser corrigido, tem que se tirar fora do arraial. O que aconteceu com Acã? José orou, José clamou. Mas antes José não tinha feito isso. José não tinha orado, José não tinha clamado. E o pecado não foi descoberto. Deus falou com Josué: Josué, existe pecado no meio da tua tenda, no meio do teu arraial. Josué pediu um direcionamento de Deus, onde que mostrou onde estava o pecado. Deus mandou matar Acã e toda a sua família, toda a sua geração. Irmãos, um versículo bíblico que Deus me chamou a atenção para poder colocar nessa arte é: está na hora de despertar do sono. A noite lá se foi, o dia vem chegando. Abandonemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Romanos 13, 11 ao 12. Acorda, igreja, porque Deus ele avisa antes. E Deus tem me usado para toda a igreja do Brasil e fora do mundo. Fumaças pretas estão querendo tomar conta da igreja. E o pior de tudo, que líderes estão escondendo os pecados dentro da igreja. E isso virá uma grande consequência. Davi não teve coragem de corrigir o pecado do seu filho, tanto Aminon como Absalom. E a consequência veio muito grande sobre a tua casa. Não deixa isso acontecer na sua igreja, na nossa igreja. Deus ele avisa antes. Porque aquele que se contamina com o pecado não tem parte com o Senhor. Amém? E essa foi um alerta que Deus me deu para toda a igreja. Eu não estou aqui, irmãos, querendo me exaltar, e sim falar aquilo que o Senhor diz para a igreja. Assim diz o Senhor para a igreja: desperta, acorda, igreja, antes que seja tarde demais. Amém? Glória ao Senhor.